Boa noite, Riqueza. Boa noite, rainha. Que alegria estar com você, fazendo mais um episódio do Tá na Rotina. E Episódio de número dois. 2. E neste episódio, você não pode perder, nós vamos falar sobre a importância da higiene íntima, tanto masculina quanto feminina. Então, se eu fosse você, ficaria conosco, ficaria até o final, porque vai ser divertido o episódio de hoje. Ah, vai, com esse casal é tudo divertido. Você tá linda, meu amor. Tá tão bonita a tua pele. É Ai, muito. é. Eu tenho que cuidar da minha esposa direitinho, entendeu? Então, minha rainha, sobre higiene íntima da genitália, tanto do homem quanto da mulher. Isso eu compreendo que é extremamente importante esse cuidado em ambas as partes, principalmente quando estamos casados. Principalmente quando estamos casados. Mas antes da gente dar seguimento, vamos abrir com o nosso versículo, né? Base. Versículo, você depois pode ler aí na sua Bíblia. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Ou seja, como casal, a gente tem que estar se apoiando e ambos apoiados em Deus. E até na intimidade, até na questão da higiene íntima, é importante o casal se apoiar. Sim, Até nesse detalhe. Então, esse versículo será sempre o nosso versículo de abertura antes de qualquer tema, porque o casal tem que andar juntos em apoio em concordância. em todas as circunstâncias. Então, minha rainha, o que você tem para nos trazer sobre a higiene feminina? Assim, tem que se ter um cuidado, né? E higiene é tudo, gente. Higiene, a parte da limpeza, ela tem que se começar desde quando é criança, a partir dos pais, né? No tratamento dos seus filhos, tanto da parte do menino quanto da parte da menina, sempre com muita delicadeza. E quando houver dúvidas, né, procurar. Um ginecologista ou um urologista, né? Exatamente. Inicialmente, o pediatra ele vai ser bem informativo também em relação a isso. Só que depois, né, nós crescemos, amadurecemos, Na fase adulta, no caso, um ginecologista ou um urologista. né? E aí parece que todos esses ensinamentos dos nossos pais se perdem ao longo do caminho. Ou casos como eu, né, amor? Eu não fui criada com pai nem mãe. Então, assim, higiene íntima pra mim, eu fui descobrir, tipo, pagando mico, porque eu tinha esse odor pela má higienização, só que eu não aprendi. Eu fui aprender já com mais de 18 anos. Aproveita e conta aí um pouco, que é extremamente importante trazer esse tema e um dos motivos do que levou você a ter esse aprendizado já quando adulta e por qual e de que forma foi? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, eu trabalhava numa empresa chamada Casa Cruz, essa empresa infelizmente faliu. Foi a primeira empresa que eu trabalhei de carteira assinada e lá
Por conta da minha criação, eu sempre busquei fazer amizades, sempre com pessoas mais velhas. Querendo ou não, de uma forma inconsciente, eu transferi a falta de afeto que eu não recebi da minha mãe para essas senhoras. E na Casa Cruz, eu trabalhava sempre de calça jeans e não tinha conhecimento ainda do que era uma higiene íntima feminina. E eu fedia. Eu saía aquele odorzinho lá da falta de higienização e as meninas da minha idade, ninguém tinha coragem de falar e ficava meio que falando por trás. Ah, fedorenta, não toma banho, não lava a pepeca, enfim. A senhora que eu chamava de tia Graça, o nome dela, assim, uma senhora maravilhosa, não sei se ainda está viva, porque isso tem muitos anos, gentil, amável, amava. Um dia ela chegou para mim e falou assim: Marcinha, meu nome é Márcia Raquel Marcinha, eu gostaria muito de falar com você. É um assunto delicado, eu queria falar com você. Amava, eu falava, não, pode falar agora. Não, não, eu prefiro que seja para particular, porque não é algo que eu gostaria que as pessoas ouvissem falando com você. Eu falei, tá bom, amanhã eu chego cedo. Eu já tinha o hábito mesmo de chegar cedo, ser uma das primeiras a chegarem. Nesse dia seguinte, eu cheguei mais cedo ainda. Ela me chamou numa sala reservada, que era só ela que tinha acesso, porque ela que cuidava daquele lugar, e falou comigo. Ela falou: olha só, deixa eu falar uma coisa com você. Com todo carinho, a pepeca tem que ser higienizada direitinho, porque se não for higienizada direitinho, vai continuar saindo a secreção e essa secreção vai produzir um odor forte. Acredito que você não esteja sentindo, então eu achei, como eu tenho muito carinho, muito amor por você, eu achei que cabia a mim te orientar. Então, você vai comprar um sabonete neutro. Na época, o que ela me disse foi de criança e até hoje é de criança que eu uso. Entendi. Por isso que você colocou esse aí para ser exemplo. Exatamente, exemplo. Você vai comprar um sabonete de criança e você vai abrir. Ela não falou clitóris. Você Aham. vai abrir o clitóris e você vai tirar toda aquela gordurinha branca que fica ali. Você vai tirar tudo. Você vai Que eles fazer chamam de esmegma, esmegma. Isso, esmegma, é né? esmegma. Exato. E você vai secar bem. E assim, ela me orientou e eu não tinha. Eu acho que quando você fede, você não tem noção que É, porque, você fede. porque você usava calça jeans o dia todo Dito. e acaba abafando ali o ambiente, né? A Exatamente. genitália. E A região por si só é quente e úmida, então sim, a calça jeans abafando não vai respirar. Não respirando é um ambiente propício para proliferação de fungos. verdade. Entendeu? Nesse caso, se não tiver uma orientação do cuidar, do lavar principalmente a pepeca, é complicado. Exatamente. Aí você, no meu caso, eu não tinha a percepção que estava fedendo, continuava fedendo, mas assim, foi bem no início da Casa Cruz. Às vezes eu fico pensando, o quanto que eu não fedi. Meu Deus. É, isso é um cuidado até para nós homens, né? Sim, Nós homens, é, assim, tem muitos adolescentes que não tiveram a felicidade de ir para o quartel, né? Como eu não tive. Quis muito servir as Forças Armadas. Eu me lembro que nessa época falavam assim para mim, Fábio, ó, quando você chegar lá, você vai entrar num paredão, né? Você vai entrar num paredão com um monte de menino, vai ter que ficar pelado. Eu achava, eu achava que isso era zoação, né? Aí cheguei lá, tá um paredão, só que meu pai
meu pai me instruiu antes. Meu pai sempre me instruiu de como lavar o, o órgão masculino, né? O Pênis. pênis, né? Então ele sempre me orientou, principalmente no dia que eu fui comparecer lá no exército. E aí realmente baixa a calça, e aí lá o sargento ou tenente, não me lembro agora, ele começa a passar de um por um para ver e manda, né? Manda arregaçar, manda se arregaçar mesmo. E por quê? Qual o objetivo de arregaçar? É para poder mostrar, né? Se tem alguma Um esmegma, um né? esmegma ali, que é aquela parte branca, né? Que ela é feita ali de óleos e bactérias e coisas que vão acumulando durante o dia, resíduos de urina também. E aí o que acontece? No ato, eu me lembro que vários rapazes, eles, né, arregaçaram o piu-piu deles, e aí foi um constrangimento só nesse momento, porque não estava bem limpo, e tiveram que correr, porque o sargento, né, lá do dia, ele foi atrás e mandou chamar o cara para mandar direto para a ducha. E olha que é um dia de apresentação. Então, imagina um estado desse. é, Isso nós estamos falando de pessoas solteiras. E falando disso, nos dias de hoje, homens casados, mulheres casadas. Então, o motivo pelo qual até eu decidi trazer esse tema para a gente discutir foi um jovem. Ele me passou, quando eu abri caixinhas de pergunta, ele me passou pedindo ajuda, porque ele estava precisando de ajuda com relação à higiene íntima da mulher dele. E concomitante a isso, eu recebi várias mensagens de mulheres quando eu compartilhei a resposta, Uhum. falando que às vezes elas têm até vontade de chupar de canudinho. Só Que- que Ah, os maridos não perdem, colaboram. Aí perde a benção. perdem a bênção Meu Deus! por conta de que a higiene íntima desses maridos estava mal feita. Tinha esmegma, o odor, Sim, entendeu? Então, como recebi vários relatos de mulheres no meu direct falando acerca disso, de que gostam, gostam muito, mas acabam não fazendo e fazendo. exercendo esse agrado que é de comum acordo, algo que ela gosta muito. Já ouvi falar muitos relatos de mulheres que gostam muito, né? Mas chega nesse momento, não De perde, tesão todinho. porque o marido não está bem higienizado. Imagina, é bem complicado, né? E aí, o que você me diz, meu amor? E antes da gente entrar na higiene íntima, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a anatomia feminina, porque muitas pessoas confundem a vulva com a vagina. E quando a gente vai falar de higiene íntima, a gente vai acabar explorando mais a vulva. E o que é a vulva? A vulva é a parte onde tem os pelos pubianos, os lábios, é, o clitóris. Deixa ele colocar. Aqui é uma vulva. Temos o monte de Vênus, o clitóris, os grandes e pequenos lábios, a abertura da uretra
e a abertura vaginal. E quando a gente vai falar de higiene, é essa parte que a gente vai explorar. Não é basicamente a vagina ou o canal vaginal. É porque aqui, geralmente, aqui tem uns lábios aqui, né? Exatamente. Aqui são os lábios. Essa região aqui são os pequenos lábios. Essa região aqui são os grandes lábios. Clitóris, o órgão sexual do prazer da mulher. No caso, a entrada da uretra, esse orifício aqui bem pequenininho, a abertura e a abertura da vagina. Ela não fica aberta o tempo todo, tá? Ela abre na hora de receber o O pênis pênis. do marido. Exatamente, Ou mas seja, se essa parte aqui não for bem lavada, vai dar muito odor, porque vai constar ali muito esmegma, que é aquela pasta branca, né? não necessariamente. Um exemplo, essa região aqui, ela produz uma oleosidade. Uhum. E essa oleosidade, ela não pode ser removida por completo, essa região aqui. Porque essa oleosidade, ela atua como proteção para infecções. Já essa região aqui em volta do clitóris, pequenos lábios, se essa região não for bem higienizada, diferente daqui, que não pode remover toda a oleosidade. Já aqui, se não for bem higienizada, pode produzir o esmegma. Já o esmegma é porta para infecção e doença E e bactéria. bactérias, Sim. entendeu? Porque não estando limpo, vai dar odor. Vai dar odor, vai proliferar a quantidade de fungos, de bactérias ruins, pode descontrolar o pH dessa região, e aí, com certeza, pode vir uma candidíase ou outros tipos de infecções. Olha aí. Olha o cuidado que tem que ter. E para você, esposa, para você, marido, é extremamente importante a higienização no banho. Não importa quantas vezes você tome o banho, sempre faça a higienização, né? Ali com cuidado. Qual o tipo de sabão mesmo que é adequado Então, utilizar? antes da gente falar do sabão, eu gostaria de saber de você, como é que é no órgão genital masculino? Então, o órgão genital masculino. Imagine ver aqui vocês, se tiver desse jeito, cheio de esmegma, secreção pegajosa que causa odor ou até coceira, tá? Imagina, nessa situação. Aí a esposa chega lá querendo ir de canudinho, e aí o que que acontece? Não rola. Não De rola, jeito nenhum. né? Assim como se você quiser chupar a manga, com esmegma aqui, tu vai querer? Não, de forma alguma. De forma alguma. Olha, ó, vou mostrar aqui nessa câmera. Imagina se tiver desse jeito. Olha aqui, cheio de esmegma. Como que a mulher vai chegar nesse estado aqui? Não chega. Não chega nunca. E olha que vai estar, olha que pode estar, tá? E isso vai causar muito odor, gente. Às vezes eu vou em ambientes, até onde eu costumo trabalhar, as pessoas passam e você sente um odor, porque quando a pessoa vem de frente para você e você está sentado, o odor é muito forte. Eu já tive colaboradoras reclamando por conta disso. Pô, aquele rapaz, aquele marido de fulana, de ciclana, quando ele passa aqui, poxa, será que ele não sente o próprio cheiro? Então, isso é bem complicado. E é extremamente importante porque a fimose
ela pode ser tratada ainda quando bebê, quando criança, né? Porque a fimose é o excesso de pele que tampa a, a, a cabeça do órgão masculino, tá? Me sujei todo aqui, né? Ó, para eu ilustrar aqui para vocês, né? Então imagina. Então essa parte aqui pode ser tratada quando criança pelos pais. Lá o pediatra ele dá toda a informação. Tem alguns remédios também, tipo uma pasta, né, que você compra para o rapaz, para o menino, e você vai passando para que esta pele, tá, ela possa soltar da cabeça do órgão masculino com o tempo, de uma forma natural. Isso pode acontecer em muitos casos, tá? Mas caso não aconteça, porque tenha o excesso de pele, aí vai ter que fazer o quê? A circuncisão, que é tirar, fazer uma operação para tirar esse excesso de pele do órgão masculino. Porque tirando, vai ficar a cabeça mais exposta, né? Pouca pele, e aí vai ficar mais fácil no ato da limpeza. Porque se não limpar, pode causar câncer. E hoje o câncer, esse tipo de câncer, corresponde, segundo o Ministério da Saúde, 2% do câncer de homens. Sabe por quê? Pela falta de higienização do seu pênis. É sério? 2%. E também, fora, imagina, segundo os dados, foram levantados 7.213 casos de câncer e amputações. Olha só, 7.213 homens, dados de 2024, tá? De amputações por falta de higiene nos homens. Ou seja, anualmente isso corresponde a 515 amputações ano. Nossa. Meu amigo, varão, a gente tem que ter cuidado com a nossa ferramenta. Sabe? A gente tem que ter cuidado com a nossa ferramenta. Porque imagina, se tiver desse jeito aqui, precário. Olha só, se tiver precário, como é que vai ser? Você que é casado, você tá louco, né, para sua esposa te dar um brinde. E olha que às vezes a sua esposa quer muito, ela gosta muito, e você tá perdendo a bênção, varão. Ô macho, vamos tomar juízo. É só lavar, é só higienizar. Vai lá no banheiro, né? Compra o, o sabão Líquido. líquido, neutro, né? Passa ali, ó, direitinho, sabe? Passa, puxa o tecido, a pele, tá? Puxa, limpa, deixa a água escorrer. Se você vai ter relações sexuais com a sua esposa, já prepara, varão, já deixa preparado. Cheirosinho. Cheirosinho, é cheirosinho. É, varão, para você não perder a bênção, imagina. Pode perder a bênção não, varão. Imagine se a sua esposa gosta muito. E aí? Aí você está perdendo às vezes essa bênção todo dia. Por quê? Porque você não higienizou. Entendeu? Ah, eu tenho excesso de pele. O que você vai fazer? Procura o urologista, tá? Para você fazer a sua circuncisão. Tirar o excesso de pele. Que aí, tirando esse excesso de pele,
você vai possibilitar que seu pênis respire, tenha menos esmegma aqui, que vão causar, né, possíveis odores fortes, ainda mais se você trabalha o dia todo, fora trabalhar o dia todo, usa calça, dependendo, e outra, homem, vem aqui comigo, olha só, vem aqui. Geralmente, o homem usa a mesma cueca por 3 dias. Uma samba canção por 2, 3 semanas. Pelo amor de Deus, qual é, qual é a questão de você pegar e trocar? Você pode, caso, né, tenha dificuldade, lava a sua sunga no ato do banho. Varão, tem que ter uma boa higienização ali, principalmente na sua roupa íntima. Entendeu? Vamos fazer esse trabalhinho de casa para que você não perca a sua bênção. E para que você, né, ao decorrer do seu processo, não venha a ter doença, porque isso aqui, se acumular muito, esmegma aqui, vai criando feridas, a coisa vai ficando feia e aí vai causar um câncer. Imagine se causar um câncer. O que que tu vai fazer da vida? E eu não quero nem pensar, porque aqui eu uso todo dia. E as meninas, a gente precisa se atentar a fazer a higienização da vulva. E aí, como que a gente vai fazer? Sempre sabonete líquido, tá? Por que o sabonete líquido? Porque ele não está contaminado com outras partes do corpo. Então, ele tá, vamos dizer assim, ele tá estéril dentro. Vamos pegar o pamper, passar na mão e vamos imaginar que aqui é os grandes e pequenos lábios. A gente vai passar movimentos circulares, passando em cima do clitóris e no monte pubis. E passando movimento leve e circulares. Retira, se tiver esmegma, retira todo o esmegma. Faça a sua higienização bem feita, enxágua e depois você vai secar, mas secar bem sequinha. Por quê? Porque quando você deixa ela úmida, fica mais fácil para proliferação de fungos. E aí, qual sabonete? Eu já tinha falado qual sabonete usa. Eu uso sabonete infantil, porque ele tem um pH neutro. O pH da vulva geralmente é um pH de 4 a 5,5, então é um pH ácido. Esse tipo de sabonete é um sabonete neutro, é um sabonete que não tem sulfatos, não tem corantes, não tem nada que venha agredir. Ai, Raquel, mas por que isso? Por quê? Porque assim eu consigo manter a minha microbiota da minha vulva e da minha vagina normal. E a vagina, Raquel, e o canal vaginal? Como é que eu lavo? Então, o canal vaginal, a vagina, ela é autolimpante. Eu não lavo dentro. Por que que eu não lavo dentro? Porque, amor, pega para mim que eu sei que eu vou derrubar. Vamos imaginar que aqui é o canal vaginal, tá? Essas sementes vão representar a microbiota do canal vaginal. E aqui
Essa microbiota é um conjunto de micro-organismos que tem bactérias boas. São os lactobacilos. Esses lactobacilos, eles produzem a acidez da vagina com pH, acho que é entre 4,5 e 5,5. E esse pH ácido, ele mantém os patógenos longe, ele previne as infecções. Se você prestar atenção aqui no melão, você vai ver que ele está secretando água. A vagina também, ela é altamente secretiva. Então, ela fica o tempo todo secretando. Essa secreção, ela é autolimpante. Então, eu não preciso lavar lá dentro no canal vaginal. A limpeza, ela tem que ficar na vulva. Aqui, se eu fizer, um exemplo, uma ducha aqui dentro, eu vou colocar todas essas sementes que representam os lactobacilos, as bactérias boas, vou colocar todas elas para fora. E aí eu vou estar destruindo a minha parede de proteção. Aí eu vou estar mais suscetível à infecção, a fungos, a bactérias nocivas lá dentro. Então, por isso que eu não higienizo. Inclusive, uma das dicas é evitar duchas vaginais, porque as duchas vaginais, elas destroem essa parede de proteção, que é uma parede de proteção natural criada por Deus. Pode colocar de volta? Aqui a gente tem que trazer ilustração, né? Para poder facilitar a comunicação com você que está nos assistindo, para que você possa entender mais facilmente o beabá, né? Para que você, esposa, possa colocar em prática o que você está assistindo e você, marido, também colocar em prática o que você está assistindo. Então, é exatamente isso. É de uma forma simples. Aqui não tem doutores de nada, tá? Não somos doutores de nada. Somos casados há muitos anos e nós fomos buscar informações, aprendizado, conhecimento para botar em prática e facilitar sempre a nossa vida Conjugal sexual e e conjugal, sexual. né? Então, esse cuidado da limpeza é extremamente importante de ambos os lados, na parte feminina quanto na parte masculina. O homem, principalmente, o homem ele tem que ter esse cuidado com a ferramenta dele, tá? Como a mulher, ela tem que ter cuidado com a menina dela, para que esse bom tratamento, né, o marido possa ir lá e E chupar a fazer o trabalho, manga, né? entendeu? Caso ele decida chupar a manga, Chupar a manga. entendeu? Já facilita Hum, essa higiene. adoro. Oh, amo, amo. Pô, vamos lá. Vamos lá. Limpinha, cheirosinha. É como lamber a tampa do iogurte. Maravilhoso. Nossa. Você, varão. Você vai perder? Você, varão. Você vai perder? Aqui em casa tem que ser assim. Entendeu? Olha. A tampinha é muito boa. Gostei, hein? Mais tarde tem. Meu amor, a gente está ensinando beabá. É esse o trabalhinho. Então, é, varoa. Se você quer que o seu maridão chegue chegando em você, faça, Chupe a manga, chupe a manga, ou entendeu? então ele chupe a tampinha aqui, ó, do iogurte, entendeu?
tem que estar como? Bem trabalhada, bem cheirosinha, para você não perder a bênção, varoa. Entendeu? Não pode perder a bênção. Marido é demais. E E qualquer coisa, comunique-se. Chegue para sua esposa, amorzinho, vamos sentar aqui. Olha, explique para ela. Ou ela explique para ele, com amor, com com jeitinho. empatia, com acolhimento, não com críticas. É. Porque quando você chega com uma crítica muito pesada, ainda mais num assunto desse que é bem delicado, porque meu marido cresceu com o pai e com a mãe e a mãe dele ensinou ele a fazer uma higiene muito bem feita. Uhum. Ele é muito limpinho. Mulher Eu gostosa. não fui criada com pai nem com mãe. Então, eu vim aprender sobre higiene íntima com 18 anos, já basicamente adulta. Então, assim, com carinho, com jeitinho, chega junto, fala, sabe? Se você tiver dificuldade de falar, fala que você leu alguma coisa, que você gostaria de marcar uma consulta com um urologista ou com uma ginecologista. Ou que é uma sugestão, aqui é apenas sugestivo, tá? Mas vocês aí decidem o que é melhor para o casal. Eu compreendo que no casamento, muitas mulheres acabam pegando essa responsabilidade e marcar as coisas dentro de casa, né? O que? Tipo, agendar com o ginecologista, agendar o médico. Eu compreendo aqui, né? Quem faz a marcação para mim, desde quando nós casamos, é minha esposa. E eu conheço muitos varões e varoas que dentro de seus lares usam isso. Então, ter esse cuidado, né? Às vezes está complicado por causa do trabalho, muita tarefa, e aí a esposa marcar um urologista para que o marido possa ir é extremamente importante, né? Fazer um exame anual também, isso é extremamente Check-up. importante, né? Um check-up. Eu mesmo, se não fosse minha esposa, eu, não- eu vinha ficar hipertenso. Sou hipertenso, tomo um remédio de 160 miligramas e foi através da minha esposa, sempre, não, amor, você tem que fazer qual o nome que você chama? Check-up. Check-up anual, né? Então, esposa, ajude se tiver alguma questão, porque o homem ele é muito rígido de procurar um médico, tá? E não tem nada assim a ver de por que não procurar. Às vezes é medo de estar com algum problema, mas quando o cuidado de uma forma precoce ajuda muito, principalmente se for uma doença mais grave, quando vista e cuidada é, lá no início, né, as probabilidades de haver cura são maiores, porque houve um tratamento antes, um cuidado antes. Então, tenta ver isso. Ou você, se for o caso, você também varão, agende para sua esposa. Isso vai ser muito enriquecedor e valioso para o casamento de Assim, vocês. a gente defende que em tudo é juntos, inclusive nessa parte que parece ser uma questão tão pequena, né? Para muitas pessoas, mas assim, até nesses pequenos problemas, nesses pequenos conflitos, nessas pequenas dificuldades, quando o casal ele busca resolver juntos, ele se fortalece mais. Ele se fortalece como casal, fortalece o vínculo afetivo, fortalece a comunicação, fortalece o apoio, o cuidado, o amparo. Então, assim, comunique-se, sabe? Comunicação é extremamente importante. Quando eu comecei a ver esses dados, eu fiquei bem assustado. Confesso, eu fiquei assustado. Eu nunca imaginei
que de todo tipo de câncer que possa existir, desse mundo, desse universo do câncer, 2% ser por falta de cuidado do homem em relação ao seu pênis. Sabe, onde 7.213 homens têm o seu órgão masculino amputado. Gente, é um número absurdo. Ou seja, 515 homens ao ano. Hoje, por exemplo, né, imagine a data de hoje. Estamos no mês 6 de 2025. Imagine quanto isso deve ter aumentado. Eu não quero nem pensar. Por falta de cuidado. Você mesmo pode ir lá no banheiro do seu trabalho, lavar. Às vezes quantas vezes eu senti o meu próprio cheiro? Porque às vezes você sai de casa, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, você trabalha, você soa em bicas. Aí raramente tem um chuveiro para que você possa tomar banho no seu ambiente de trabalho. Aí você vai urinar durante o dia. A parte de urinar, ela já limpa o canal urinário ali. Mas ao redor do pênis, ele vai respingando. Aí junta suor, o respingo da urina, e aí vai criando aquele odor, porque vai ficando abafado. Aí vai ficando cada vez mais abafado, dependendo da roupa que você tiver. Às vezes é uma roupa muito quente, piora tudo. Então, assim, se você sentir imediatamente esse odor e você está no banheiro, varão, vai lá, pega um sabão, já leva na sua mochila, higieniza. De repente você já tem uma toalha também sua que você leva, ou usa aquelas toalhas de papel, lava, sabe? Lava com cuidado ali, de repente na pia mesmo, né? Dá aquela lavada na pia, porque isso aqui é seu instrumento. Isso aqui, na verdade, varão, ele está no seu corpo. O pênis está no seu corpo, mas ele não pertence mais a você. Ele pertence à sua esposa. O meu, ele está no meu corpo. Mas segundo a palavra de Deus, ele pertence à minha esposa. Então eu tenho que cuidar bem daquilo que pertence à minha esposa. Para quando a minha esposa tiver vontade de tomar no canudinho, eu esteja preparado, limpinho. E não só tomar no canudinho, né? Na própria relação sexual é importante estar com uma higiene boa, Sim. né? E para até completar a questão da higiene, vamos falar também da questão da depilação. Nele, quem apara os pelos pubianos dele sou eu. E quem faz a minha depilação Sou eu. é ele. Sou eu que faço. É hábito que a gente adquiriu na minha gravidez. Sim. Porque eu tinha muita dificuldade de eu me depilar e verdadeiramente eu sou a mulher dele, estou acostumada com ele em todas as questões. E na verdade, isso aumentou a nossa intimidade absurdamente. Absurdamente. Porque, como ela relatou, ela não teve um treinamento, uma educação, porque ela passou por muitas casas. Então, a única pessoa que ela pôde ouvir com carinho foi uma senhora que trabalhava com ela, que tinha muito apreço por ela, e aí chamou ela num canto e passou essa informação para ela. E aí, o que ela fez? Ela foi buscar se tratar, né? Então, olha quanto isso é importante. Fui buscar me corrigir. Buscar se corrigir. Entende? Então, isso é extremamente importante no relacionamento. Então, assim, eu sempre faço na minha esposa faz. O que acontece? Aqui, para vocês, eu tenho 2 máquinas, tá? Aqui em casa. Essa daqui para fazer a minha barba, tá? Fazer minha barba, porque minha barba ela é muito áspera, muito grossa,
e eu evito usar gilete, porque senão sangra mesmo. Já fui em barbeiro, etc. Enfim, essa daqui me ajuda muito, mas eu uso na minha barba, tá? E eu tenho essa daqui, que a minha esposa me ajuda a parar os pelos pubianos, tá? Não é raspar, gente. Não é raspar. É aparar, tá? É Assim, aconselhável aparar, porque o pelo, ele é um protetor do órgão masculino, tanto do feminino também, tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Apenas aparar, deixar tudo aparadinho ali, bonitinho, para sua esposa. Entendeu? Para quando você lavar, tiver higienizado e aparadinho, que nem grama do campo de futebol. É isso aí, que nem grama de campo de futebol. Aí vai ficar o quê? Lindão para tua esposa. e o meu, quem faz a depilação desde a minha gravidez é ele. É um hábito que a gente adquiriu na minha gestação e que até hoje a gente ainda não mudou, né? Até hoje eu acho que se eu tiver que fazer depilação com alguma outra pessoa, eu vou até estranhar. É que assim, nós sempre buscamos formas de nutrir a nossa relação conjugal, nossa intimidade. Então, isso entra na estratégia que eu falei do vídeo anterior, né? É mais uma estratégia que nós passamos a usar da época que ela estava grávida do nosso filho Davi. Já faz muitos anos. 15 anos. E agora vamos falar de dicas para manter a higiene íntima, né? Porque você já aprendeu como é que você faz a higiene na vulva, já aprendeu que a vagina é autolimpante, ou seja, o canal onde entra o pênis, onde sai o bebê, ela é autolimpante, então ela não precisa de ducha. Então vamos a umas dicas práticas de como que a gente pode fazer para manter a nossa saúde íntima. E uma dica muito importante, gente, é evitar calça jeans e roupas muito apertadas. Por quê? Porque a região íntima, ela já é por si só quente e úmida. Você fica com a calça jeans ali apertada, sei lá quantas horas, você vai estar. A sua vagina não vai estar respirando tanto. Não está respirando com aquela umidade presa, proliferação de fungos E e bactérias. bactérias. E aí risco a infecção. Então vamos evitar calça jeans muito justas. Outra dica muito importante que eu faço, qual é? Dormir sem calcinha, gente. Dormir sem calcinha é maravilhoso para manter a sua microbiota vaginal saudável. Porque quando você está dormindo sem calcinha, desconcentra minha linha de raciocínio, garoto. Eu vou ter que olhar a cola porque ele desconcentrou todinha. Isso é uma forma de nutrir a sexualidade de vocês, casados, entendeu? Hum, aí, desse jeito, quando for de manhã, você vai lá e faz uma surpresa para sua esposa, varão. Sabe por quê? Isso aqui, ó, vai estar como? Vai estar bonitinho, cheirosinho. Você chega lá e já vai lá e chupa a manga Ai, e vai ser feliz. E a sua esposa vai como? Já amanhecer livre, leve e solta e correr pro abraço. Pega a dica aí, tá?
mas eu dormir sem calcinha não é pra isso não, tá? Dormir sem calcinha é pra manter a microbiota vaginal saudável. Eu sei, mas eu tô falando os detalhes, entre linhas. Entendeu? É, tem que aproveitar sempre a oportunidade. A oportunidade não, se a mulher eu Meu já Deus, ainda tem isso. põe fé não, porque daqui a pouco. O homem, a prevenção é bem simples. Vai pegar seu órgão, vai lavar em água corrente, passar o sabão neutro ali, tá? Todos os dias. Vai no banheiro, vai no banheiro, vai urinar. O que que você vai fazer? Primeira coisa, o que que vai fazer? Você vai lá, lava suas mãos. Por quê? Dependendo do que você tenha feito antes de você ir no banheiro, suas mãos estão todas contaminadas, tá? Então é extremamente importante, antes de você pegar na sua ferramenta, você lavar as mãos antes. É isso mesmo. Ninguém faz isso. Eu sei que ninguém faz isso. Canso de ver. Ó, lavou. Beleza, lavou? Você vai fazer o quê? Você vai lá urinar. Urinou? Urinou? Balançou. O que que você vai fazer agora? Guardou seu instrumento, vai lá, lava a mão de novo. É extremamente importante. É algo tão simples, mas muito valioso para você evitar proliferação de fungos e bactérias no seu órgão masculino, tá? Principalmente se você está trabalhando o dia todo. Imagina você que, dependendo do seu ambiente, pegou em muita poeira, aí nessa poeira, de repente, passou algum rato ali, você sem querer, você tocou em algum lugar que tenha tido a urina do rato, aí deu vontade de você urinar. Você não está vendo. Nós não estamos vendo as bactérias, tudo que está em nossas mãos. Você foi lá, está trabalhando o dia todo, ele está num ambiente extremamente quente, tá? Extremamente quente porque você está com uma roupa muito quente e aí você vai pegar no seu instrumento. Primeiro, você vai pegar onde? No corpo não, você vai pegar aqui, ó. Quem não operou a fimose vai ter que arregaçar. E aí, para piorar, tua mão tá toda suja. Pegou aqui, ó. Você vai urinar. Urinou, você vai soltar. Você contaminou o quê? Toda essa pele aqui. Voltou. Maioria das vezes, o homem veio com a mão suja, sujou o instrumento dele e agora o que ele faz? Vai embora e não lava a mão. Não faça isso a partir de hoje, varão. É um cuidado que nós homens devemos ter. Porque isso aqui é muito importante para nós homens. Todo homem sabe da importância do seu pênis, correto? E no casamento, ele apenas está no nosso corpo. Ele pertence à nossa esposa, tá? Ele pertence à nossa esposa. Então, um cuidado imenso para não causar doenças, para não proliferar bactérias e mais fungos aqui. Então, varão, tenha esse cuidado na hora de ir no banheiro, tá? Lave bem as mãos e se você sentir alguma coisa, arregaça lá, lava ele. Às vezes é um banheiro que é só de uma única pessoa, a porta está fechada, você vai lá, lava, passa, depois pega o papel, seca bastante. O processo para a menina é o mesmo para o menino. Seca bastante, deixa ele sequinho, tá? Depois que ele está sequinho, você guarda e segue e continua sua trajetória de trabalho do dia. Agora vamos falar de dicas práticas para poder manter a saúde íntima feminina. Então, as duchas vaginais devem ser evitadas. Por quê? Porque o canal vaginal, ele tem a sua microbiota, que são aqueles micro-organismos que têm bactérias boas, os lactobacilos, que são responsáveis por manter a barreira na vagina.
Quando você introduz uma ducha vaginal aqui dentro, você vai estar expelindo esses lactobacilos e deixando o canal vaginal mais suscetível a fungos e a bactérias ruins. Vai estar tirando essa barreira protetiva. Assim como também o excesso de limpeza. Lembra? O monte pubiano ele tem uma oleosidade natural. Quando você vai com excesso de limpeza e remove essa oleosidade, você também vai estar abrindo barreiras. Retirando toda essa oleosidade, você vai estar abrindo barreiras para fungos, bactérias. Outra dica importante para a manutenção da sua saúde íntima é você dormir sem calcinha. Porque você dormindo sem calcinha, você vai estar deixando a sua vagina respirar. Ela respirando, ela mantém a microbiota saudável. Então, é mais fácil ela impedir que entre qualquer vírus, qualquer bactéria nociva, digamos, qualquer fungos, não vírus. Eu falei errado. Outra dica muito importante é você evitar calças justas, muito apertada, roupas sintéticas. Por quê? Porque essas calças muito apertadas, a vagina por si só, ela é muito úmida e quente. Então, quando você aperta muito ali, quando você está muito apertado, você deixa aquela umidade ali. Ela não respira. Tudo isso proporciona o aumento de fungos e bactérias. E pode também até gerar coceira. Essas calças tipo de ciclista, essas calças que as meninas costumam usar de lycra, É tipo de para ir para academia. isso. Então, essas calças, a grande maioria hoje em dia que eu vejo, elas são um pouco respiráveis. Então, elas têm tecidos, tem muitas que têm poliamida. A poliamida, eu acho que ela é um pouco respirável. Aham. Então, ela acaba não apertando, pelo menos as que eu tenho, ela não comprime tanto. Ela apenas modela o corpo, mas ela não comprime, diferente de uma calça skinny jeans que ela aperta, ela comprime. Porque eu já percebi, lá, né, a questão das colaboradoras, de falar de outras meninas que estão passando um cheiro muito forte, um odor muito forte, e a gente, assim, a compreensão do tipo de calça, né? Se isso contribui. De repente, ela não lava essa calça. De repente, ela não troca tão simples de calcinha, porque como a vagina, ela por si só, ela é secretiva, que é o processo dela autolimpante, é necessário você ter aqueles cuidados mínimos que são, se você puder tomar um banho, exemplo, no trabalho, tome, troca de calcinha, mas se você não puder, você troca de calcinha. Você leva uma calcinha na bolsa, na hora do seu almoço, você vai lá e troca de calcinha. É melhor você trocar de calcinha do que você usar um protetor diário, porque o protetor diário também, É, ele vai deixar ali vai ficar mais quente, sem respirar. sem arejar. E aí, coceira, além da coceira, irritação, alergia. Porque conforme vai tendo ali mais fungos e bactérias, vai criando coceira. E isso, né, uma coisa que eu nunca entendi, eu conversava muito com meu pai. Eu raramente via meu pai coçar, né? Eu via muitos homens se coçando, aquela coçada, tipo, eu achava que aquela coçada fosse algo para mostrar que é machão, né? Então hoje, porque a gente vai buscando informações para aprimorar, principalmente depois que a gente casa, eu fui percebendo que
eu sempre tive certo, porque eu falava assim, eu nunca me cocei. E eu ensino isso ao meu filho, né, que está com 15 anos. E esse coçar é porque tá limpinho. Se não coça, é porque tá limpinho, né? E se vem esse coçar, é porque tem algo já demonstrando que tem algo errado ali naquele ambiente. Exatamente. Nossa, olha Exatamente. aí. A Exatamente. falta de informação e de conhecimento, o que pode acarretar. Exatamente. Aí, se essa mulher ela não tem como tomar um banho na hora do trabalho, na hora do almoço lá no trabalho, leva uma calcinha extra, troca de calcinha. É melhor do que ela ficar com um protetor. Entendeu? Outra dica extremamente importante para a manutenção da higiene, depois da relação sexual, faça xixi. Porque lava o canal. A uretra da mulher é menorzinho, então pode ser que alguma bactéria da pele entre na uretra na hora da relação sexual. E aí, ela fazendo xixi, existe a possibilidade dela expelir aquela bactéria e prevenir infecção. Nesse caso é muito igual o do homem nisso, porque o Ministério da Saúde até fala, né, sobre esses cuidados e que é bom urinar após a relação sexual, porque o sêmen ele é alcalino, né? Então, quando você urina antes da relação sexual e depois, é como se fosse uma autoproteção no pênis. Ou seja, não é só no pênis, né? No canal peniano ali, mas A vagina. na vagina também. Legal, olha como Deus é perfeito. O xixi chega a ser até mais importante do que a higiene depois da relação sexual. Entendeu? Nossa. Chega a ser mais importante. Porque ele lubrifica, ele lubrifica não, ele lava. Ele lava. Ele lava e deixa o ambiente ali Exatamente. interessante. Se você está em casa, fica em casa, opta por vestidos, por saias. E se você tiver segurança e for confortável para você, fica sem calcinha. O máximo que você deixar a sua vagina respirar, melhor é para sua microbiota. Eu confesso que no início, quando nós casamos, eu não entendia, tá? Eu não entendia. Até ela me explicar. Foi ela que me explicou isso, né, meu amor? Por causa disso. Era algo que ela gostava, mas a minha preocupação com a minha esposa era justamente o cuidado de protegê-la, né? Porque por mais que ela possa estar nua ali, que isso para mim visualmente é muito bom, é o meu cuidado porque a cama às vezes a gente pode demorar, dependendo das casas, demorar alguns dias para trocar a roupa de cama, né? Então é poeira. Do jeito, às vezes, a gente vem da rua, senta direto na nossa cama, põe uma bolsa. Mulher tem muito esse hábito de pegar a bolsa dela, levar a bolsa para tudo quanto é lugar. A primeira coisa que ela chega no quarto e botar a bolsa dela, que ela botou um monte de lugar, em cima da cama. E aquela mesma cama onde ela vai estar nua durante a noite. Então, eu sempre tive essa preocupação aqui em casa com relação à minha esposa, para ela não pegar infecção urinária, né? Porque a maioria das mulheres costumam ter muito facilmente infecção urinária. E às vezes é um cuidado tão simples que tem que ter que evita. Assim como o homem, logo na adolescência, por falta de, às vezes, de higiene, algumas coisas, ele pode ter gonorreia e ele nem sabe. Entendeu? Então, assim, tem muitas. São informações que, em caso de dúvida, busque um especialista, né? Um médico, um urologista, um ginecologista, se ajudem, né? Nesse caso, eu confesso que sempre quem me ajudou foi a minha esposa, até porque ela tem bastante conhecimento nessa área, né? Ela foi
estudou enfermagem durante um tempo, se formou e ela passou a cuidar tanto de mim quanto dela mesma e me trouxe muito conhecimento acerca disso, né, meu amor? Não, você também sempre me traz muito conhecimento, você sempre agrega muito, sempre aprendo de tudo com você. Sempre que eu tenho dúvida, é a você que eu corro. Qualquer dúvida que eu tenho, é a você que eu corro. Não, mas aí é o autoconhecimento de si mesma. Como você não teve, a gente fugindo aqui, como você não teve alguém para te instruir, cabe a mim, como teu marido, te trazer um pouco de esclarecimento e instrução, né? Então a gente vai se ajudando, vem se ajudando ao longo dos anos. Um complementa o outro. Um- Tem que ser assim, um Um complementa complemento o ao outro. outro. Isso é fundamental. E a comunicação. O fato de se comunicar nesses detalhes tão simples, na lavagem, do cuidado do pênis, que não pertence, ele está no seu corpo, mas ele não é seu, ele é da sua esposa, né? A vagina dela, ela está no corpo dela, mas pertence a mim. Então, isso é extremamente importante ter esse cuidado, tá? Principalmente quando a gente passa muitas horas fora de casa, no nosso ambiente de trabalho, as meninas, né? E aí, meninas, outra dica também, você vai fazer a sua higiene 2 vezes por dia. Ai, a gente mora num país tropical, época muito quente, faz 3. Seu sabonetezinho, é um sabonete íntimo, tá tudo bem, o pH dele, como é que é? O pH dele tá equilibrado? Se o pH dele estiver equilibrado, pode ser o O pH sabonete. dele tem que ser de pele, né? É O esse? pH dele tem que ser entre 4 e 5, tem que ser o pH igual ao pH da região da vulva e da vagina. Olha aí. Então tem que ser um pH neutro, baixo alcalino, como eles dizem, né? Então, eu uso esse daqui, eu gosto desse, não tem um cheiro assim Caso forte. você queira o nome, depois ela deixa isso no comentário, deixa no comentário que ela vai dizer ali pra gente passar, tá? O nome para você, tá bom? Gosto desse, faço a higienização geralmente de manhã quando eu acordo. Quando eu volto da academia, porque foi para academia, suou pra caramba, chegou, tem que fazer a higienização, Tomar um tomar um banhozinho, banhozinho, trocar a calcinha, é, trocar a cueca trocar a cueca. ou a samba canção, mas se você for para academia, eu acho que você vai usar cueca, então usar cueca, trocar cueca, trocar samba canção ou short, o que você tem que trocar, varão. E à noite. Mais do que isso, geralmente só quando tá muito quente, entendeu? Quando tá muito quente, É. aí vai, vai de acordo com. Tem que cuidar direitinho, tem que cuidar, principalmente os homens aí, né? Depois do ato sexual, é recomendado, os especialistas recomendam, depois do ato sexual, você ir lá, lavar bonitinho, fazer esse mesmo cuidado, esse mesmo tratamento, água corrente, sabãozinho, lavar. Tanto isso vale para o esposo quanto para a esposa, de ambos lavarem e deixar o ambiente ali, o que foi usado, né, bem cheirosinho, bem bonitinho, após a relação sexual, né? Então, eu tava falando com a minha ginecologista, ela falou para mim que mais importante do que a higiene após a relação sexual é o xixi, justamente por a vagina ser autolimpante, entendeu? Ela falou isso comigo, que o xixi, você não se sente bem, vai de cada um, Uhum. cada ser humano. Você não se sente bem, um exemplo, vou dar um exemplo a gente, acabou de namorar, delícia, gozamos, vamos dormir. Você não se sente bem e querer ir lavar, beleza, vai lá lavar. Mas ela falou para mim, por a vagina ser autolimpante, o canal vaginal onde o pênis entra,
Mais importante do que eu higienizar aqui, que eu higiene. Vou fazer higienização. Contato pele com pele. Uhum. É eu fazer xixi. Isso daqui tá tudo bem. Eu tomar banho no dia Então, mas seguinte. aí o homem é bem diferente, porque o homem tem a pele. Então, vai juntar o da mulher, É, vai juntar o do homem nessa pele aqui. E no dia seguinte, dá ruim. vai dar um horror, entendeu? Porque cobriu. Se for, dependendo dos homens aí, se ele teve um Interessante. tratamento precocemente pelos pais, fez o tratamento da fimose, fez a circuncisão, né, que é o que tira a pele, vocês devem ter assistido, por exemplo, os Dez Mandamentos, né, lá da TV Record, onde eles tinham muito incircuncidados, que são os escolhidos de Deus. Então Deus orientou os seus exatamente a fazer a circuncisão lá na época de Abraão. Olha aí que interessante, né? Porque é a marca de Deus. Mas só que não é só isso. É o cuidado que Deus estava orientando os seus escolhidos a fazer com o seu órgão ali. Imagine eles estarem na caça, na luta, tinha que estar bem limpinho, né? Para quê? Porque Deus queria multiplicar na terra. E aí, estando limpinho, foi uma das orientações de Deus. Entende? Por isso, a circuncisão. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre incircuncisão. Então, estando ali limpinho, no dia seguinte, no caso do homem, tem que estar limpinho. Então, terminou o ato sexual, vai lá, lava bonitinho, arregaça, lava a parte tudo direitinho, né? Para que no dia seguinte você não tenha surpresa. Às vezes, de repente, vai sair naquela pressa, acordou atrasado, vai para o trabalho, e aí o que aconteceu? Começou a dar aquele odor. Por quê? Porque você não fez a higienização. Então, é aconselhável, após o sexo, nesse caso, fora o urinar também do homem, tá? Para fazer a lavagem no canal urinário, para tirar o restante do, do esperma, né, que ficou, porque ele é um tanto alcalino, e aí ficar bem bonitinho para o dia seguinte. E você seguir a sua vida em frente. Então isso é extremamente importante, tá bom? Então é isso. Esperamos que tenha ajudado a você, meu amigo, que pediu para falar, a você, amigas que relataram essa questão da falta de higiene dos seus maridos. Espero que vocês se comuniquem como casal, que vocês reservem um momento para vocês falarem dessa questão que tem incomodado vocês com amor, com empatia. E eu espero verdadeiramente que as informações que a gente trouxe aqui nesse bate-papo. Foi um desafio a gente trazer essa informação para você, mas faz parte. Estamos aqui para ser instrumentos de Deus em suas mãos, de trazer um pouco de orientação, tá? E às vezes não temos dificuldade de ouvir de médicos, de alguém mais próximo, de repente, pessoas comuns com 18 anos de casados, estamos tentando apenas, através do canal Tá na Rotina, trazer um pouquinho de esclarecimento e informação para você, às vezes brincando, né? Que faz parte do processo. Esse daqui tem horas que tem dificuldade, entendeu? Mas aí tem horas que eu até paro, penso que eu falo, caraca, eu também tenho horas que eu tenho muita dificuldade. E é isso.
meu amigo, minha amiga, varão, varoa, que vocês sejam abençoados, que esse conteúdo de hoje seja algo enriquecedor na vida de você, casal, que a gente possa ter trago um pouco de luz e esclarecimento, tá? Que vocês possam colocar em prática. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo todo o conteúdo relacionado ao que nós trouxemos, né? Links para vocês poderem pesquisar, tirar dúvidas. E caso vocês queiram, nós temos 2 PDFs, tá? PDF que traz toda a recomendação, cuidado do que nós conversamos aqui com você, do órgão masculino e um outro do órgão feminino. Então, caso você tenha interesse de receber esses 2 PDFs, tá? Nós vamos disponibilizar. É só deixar a sua mensagem aqui abaixo. Eu sou, tá na rotina. Obrigada pela sua companhia. Verdadeiramente espero que as informações possam ter chegado a você com clareza. Lembre-se, quando você for comer mamão, lembre-se que a vagina por si só ela é secretiva, tá? E você não deve lavar dentro para não matar a sua microbiota saudável e natural, tá? Espero verdadeiramente que você tenha gostado e que nós possamos ser pessoas que venhamos junto com você tirar dúvidas, aprender um com o outro, crescermos juntos em nossa jornada E o conjugal. importante, extremamente importante, cuide, você mulher, cuide da sua menina para que seu marido possa te dar a bênção de cuidar bem, lamber a tampinha do iogurte ou chupar aquela manga gostosa. E você, homem, lembre-se, uma boa higiene vai favorecer ela chupar de canudinho. Pega a visão. Até a próxima. Valeu. Não deixe de compartilhar. Tá na rotina com amigos, conhecidos e familiares. Novo episódio toda terça e sexta-feira às 19 horas. Um grande abraço. Até lá! Deus abençoe. Até lá. E eu vou chupar manga.